Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma Tertúlia ao Ataque aqui na Quarentena da Bola, o espaço habitual à segunda-feira, em que olhamos para o futebol português e não só, com olhar de adeptos que não os dos ditos três grandes. Este é o painel residente, Ricardo Monteiro da Silva, do Boa Vista, que hoje está de parabéns porque o Boa Vista faz hoje também 19 anos do título nacional, conquistado em 2001, foi a 18 de maio, precisamente, e é de resto um tema que hoje também vai estar em voga na Quarentena da Bola logo mais, às 21 horas, precisamente com um painel de campeões nacionais. Depois também o João Paulo, pelo Leixões Sport Clube, que é, por estes dias, destes clubes aqui representados, o clube que tem estado em maior incidência, nomeadamente nos últimos 2 dias, e já lá vamos também, e o Ricardo Silva do Vitória Sport Clube, também que se junta a nós, e ele está no local de trabalho mais uma vez, e aliás, por causa disso, porque felizmente a vida normal vai paulatinamente voltando a fazer parte do nosso dia-a-dia, e os afazeres profissionais também. Depois de uma conversa entre nós aqui da Tertúlia ao Ataque, resolvemos que este programa, e é merecido, vai passar para o horário nobre às 21 horas, a partir da próxima segunda-feira, inclusivamente. E portanto dizer também que muita gente me tem perguntado, o nosso António Duarte, do Sporting Clube Braga, a breve trecho, voltará a juntar-se a nós, e é sempre bem-vindo, sempre que ele puder e que tiver essa disponibilidade. Boa tarde a todos, mais uma vez. Quem está a seguir-nos em casa, que lance as perguntas que entender também, pois temos muitos temas para avançar. Era impossível não começar com Leixões. João Paulo, há aqui muitos temas para pegar. Antes da guerra aberta, eu chamo-lhe assim, não tenho outra palavra, outra expressão para usar, entre Paulo Lopo, em representação da SAD de Leixões, e Joaquim Evangelista, do presidente do Sindicato de Jogadores, queria-te perguntar antes outra coisa. Hoje foi anunciada a saída de Luís Silva, por acordo entre as partes, capitão do clube, dos símbolos, é leixonense, é matosinhense. Estava a ler há pouco uma série de comentários, obviamente, de alguma tristeza dos adeptos do Leixões. No entanto, parece-me que depois do que aconteceu este fim de semana, e sendo Luís Silva um dos jogadores, até que, por exemplo, apareceu o recibo de vencimento dele publicado, que seria difícil esta coexistência a partir deste momento. Boa tarde a todos. Sim, é com tristeza que se recebe a notícia do Luís sair. Mas era algo que eu acho que já estava encaminhado a acontecer, não é? De várias incidências que foram decorrendo durante a época, a relação do Luís se calhar não seria a melhor com a atual administração e o que levou à saída. Não quero crer que seja pelas notícias de ontem, já era um processo que tinha vindo a decorrer. Mas faz parte, é o futebol. O futebol é isto. João, avançando a saída do capitão de equipa, obviamente, como eu disse, que gerou muita tristeza entre alguns adeptos de Leixões, assim o é. Foi então um fim de semana marcado por esta peça do Jornal Record, que leva a uma reação bastante veemente da administração da SAD de Leixões, com um longo comunicado. Nesse longo comunicado há uma acusação dura também ao Sindicato de Jogadores e a Joaquim Evangelista, que depois reagiu também, acusando Paulo Lopo de outras coisas. Há aqui uma troca de palavras, Paulo Lopo voltou a responder, o Record reitera tudo o que escreveu e dá a tal medalha de lata ao presidente da SAD do Leixões. Como leixonense, qual é a tua leitura disto tudo? Ora bem, eu relacionado com o Sr. Joaquim Evangelista, eu acho que é perseguição que ele faz ao Leixões. Porque já no tempo do Sr. Carlos Oliveira, ele promovia greves, e ele estava sempre em ferro e fogo com o Leixões. Ele deve ter algum feitiço com Matosinhos. É normal, come-se bem aqui. Bom peixe, bom marisco. Agora, ele com o Leixões tem sempre umas reações assim um bocado estranhas. E a mim o que me leva um bocado a não respeitar o que ele diz, nem perco tempo a ler, é que eu não o vejo a falar do Aves, não o vejo a falar do Setúbal, do Fátima e muitos outros clubes, não é? E então no Campeonato de Portugal ele tinha muito por onde pegar. Agora, o que se passa com Leixões e o que dizem, com os recibos que eram pagos com quilómetros ou umas coisas dessas, será, se for verdade, atenção que eu estou a frisar bem, se for verdade que isso acontece, porque é que os jogadores só em maio é que vieram com essa conversa? Até lá andaram a comer o dinheiro e não diziam nada. E só em maio é que vieram com a conversa que pagavam em quilómetros. Se for verdade, volto a frisar. Se ser verdade parece que é, João, porque a Leixões admite o erro e diz que o corrigiu. O erro no recibo. Exatamente. Não é na época. Não é exatamente. na época.
Sim, exatamente. E o que o recorde refere é que os vencimentos do Leixões eram pagos, grande parte deles, em quilómetros percorridos. Até se fala em fogo ao fisco na peça do recorde, atenção. É evidente que sim, não é? Os jogadores, por acaso, quando ganham os prémios de vitória, eles são tributados todos, recebem dinheiro vivo, mas são todos tributados. Agora, em relação a tudo isto que está a passar, o que eu digo é o que eu sempre pensei, não é de agora, já é de há muitos anos. Os jogadores, quando querem assinar um contrato, eles querem o máximo de dinheiro para eles possível. E estão-se borrifando, se é pago em quilómetros, se é pago com despesas de representação. Eles querem o dinheiro deles. E depois, quando acontece alguma coisa, vêm todos feitos virgens ofendidas dizer que afinal foram enganados durante 2 anos. Pelo amor de Deus, pá. E eu trabalho. Se o meu patrão me fizer algum no meu recibo que eu não concordo, que não esteja no meu contrato, que não esteja falado, eu falo logo à primeira. Aqui o que eu acho é, eles estão muito indignados por o clube ter entrado em layoff. E o máximo que a layoff paga são 3 ordenados mínimos. E eu acho que mais de metade de Portugal neste momento vive com menos de 500 euros por mês, devido à layoff. E os jogadores queixam-se se receberem quase 2.000 euros por mês. Isto o que se passou, o que está a passar-se, é algo que transcende a qualquer um de nós. Nós não dominamos, é algo que nunca ninguém esteve habituado a isso. Agora, o que me admira a mim é vindo dos capitães. Os capitães, que eram as primeiras pessoas que tinham que defender o grupo, tinham que defender o clube, são os que vêm falar, ou os nomes que são falados, são os do grupo dos capitães. E coincidência ou não, alguns deles estão em final de contrato. Portanto, agora vêm com essas histórias de quilómetros, que dissessem isso em setembro ou em agosto, quando receberam o primeiro ordenado. Pá, está mal, está aqui quilómetros, opá, isto não é assim, que eu quero pagar os meus impostos todos. E se calhar não recebiam 3.000 ou 4.000 euros, recebiam menos um bocadinho. Portanto, isto é a ideia que eu tenho, a ser verdade, e é o que eu digo. O Sr. Carlos Oliveira, quando teve no Leixões, deveu meses e meses de ordenados. O Sr. Paulo, eu apenas sou defensor do Paulo, eu apenas sou defensor de ninguém. E eu falo por mim, é o que eu penso. Fico bem frisado isso. Desde que o Paulo chegou a Leixões, que eu tenha conhecimento, houve um atraso ou dois, nada de transcendente, mas que já foram pagos. Portanto, o que é que eu posso pedir a alguém que estava 6 meses sem pagar cá? Ou alguém que vai cumprindo? Os jogadores é que aceitaram estes contratos, não fui eu. Se é verdade, volto a frisar, que eu friso bem esta parte. Portanto, acho que os jogadores também deveriam dizer alguma coisa, se têm recibos que os mostrem, não é? Se é antes, eles não podem dizer nada, porque foram coniventes com o que se passava. Isto é a minha ideia em relação a isso. Muito bem, eu tenho mais algumas questões para te colocar sobre o Leixões. Nós aqui tentamos não meter demasiado a seara em folha, a faca e seara alheia. A faca. Eu tinha que meter algo deixa essas frases para o Ricardo Silva, que ele Ricardo Silva, peço desculpa, pá, isto roubar aqui o palco e saiu a faca, a foice, a seara. Pronto, não gostamos de nos meter na vida dos outros, mas é um tema incontornável, tendo em conta também, por exemplo, Ricardo Monteiro da Silva, já agora parabéns. Temos aqui muita gente a dar os parabéns ao Boa Vista, que não são só boavisteiros, e obviamente parabéns. Eu, apesar de ter estado ligado ao Boa Vista, além disso, acho que tem que celebrar títulos que não dos 3 grandes ou ditos grandes em Portugal, e é pena que tenham sido apenas 2 vezes, Belenenses e Boa Vista, mas é um tema que vamos falar mais à frente. Digo eu, sem nos metermos e imiscuirmos naquilo que são os assuntos do Leixões e dos associados do Leixões, há aqui a questão do sindicato de jogadores que tu tens falado muitas vezes e que sei que preparaste hoje também para falar. Boa tarde aos meus colegas de painel, boa tarde a ti, um abraço para ti que tiveste parabéns, há 2 dias não tive a oportunidade de te ajudar, então parabéns a ti. Obrigado. Parabéns ao meu Boa Vista, que falaremos mais à frente. E sem meter, como tu dizes, a faca em qualquer lado. Qualquer coisa na seara alheia. Sem meter a foice na seara alheia. Eu acho que há aqui situações que convém pensar. Este sujo aqui, evangelista, aparece sempre nas desgraças. E quando aparece para atacar alguém, para atacar os clubes, para atacar tudo e mais alguma coisa, sem trazer soluções para os jogadores. Eu nunca vi este Joaquim Evangelista preocupar-se com aquilo que já falámos aqui, no início da época, de evitar que haja um ordenado de atraso.
Eu nunca ouvi a ele a levantar uma questão, como nós já falámos aqui, de obrigar os clubes a ter garantias bancárias para os ordenados até ao fim da época. Portanto, eu sem estar aqui a defender o presidente da SAD de Leixões, até porque não conheço e não sei muito sobre a gestão dele, acho que é capaz de ter alguma razão quando diz que a senhor só quer brilhar. Portanto, quando está tudo escuro, ele aparece quase como um pirilampo para brilhar, porque em todos os outros casos esse senhor não aparece. Eu, como já falei muitas vezes e falo por mim, eu tentei saber e falei com alguns jogadores que já não estão no ativo, mas posso dizer, por exemplo, que há 20 anos atrás, esses jogadores parece que se juntavam para o sindicato, um jogador da Primeira Liga, da casa dos 500 euros por mês. Eram 50 euros 500 euros por ano, eram 50 euros por mês, vendo que só recebem 10 meses, eram 500 euros. 500 euros numa equipe de 23, 24 jogadores, estamos a falar em 12 mil euros. Se formos ver em 16 equipes, mais segundas ligas e por aí fora, quer dizer, há aqui um bolo de dinheiro que entra no sindicato que não... Eu não sei se... É opcional, atenção, é opcional. Sim, é opcional. Claro que a maior parte dos jogadores sindicalizam-se, mas é opcional. Isto é quase como ser opcional, tu pertences a um sindicato numa empresa que colabora... Sim. Estava a dizer que não era obrigatório, mas percebo. Sim, não é obrigatório. Eu também eu consegui saber isso agora. Não é obrigatório, mas 90% dos jogadores contribuem, não é? Porque estão sempre à espera que possam receber. Portanto, o que eu acho que é triste é os nossos jornaleiros, como o Record, meterem-se nestas guerras. Acho que é triste este bate-boca. O Sejam Aqui Evangelista veio responder ao seu presidente da SAD de Leixões que se porventura esteve mal e ele ainda pior ficou quando veio responder. Portanto, acho que há aqui uma série de situações que eram todas evitáveis e que se podiam resolver. E agora também voltando aqui só um bocado ao que o João Paulo disse, se há algum problema nos recibos, isso teria que ser dito logo no primeiro dia. Claro. Não vamos estar aqui agora a atacar com layoffs. Tudo bem, parece que a lei prevê que se comunique aos funcionários, porque os jogadores não deixam de ser funcionários, para criarem uma comissão. Mas quem sabe se tem condições ou não para manter a empresa a laborar é o patrão. E neste caso... A queixa tem a ver com a decisão unilateral de avançar para o layoff, pois o Leixões diz que falou com os jogadores, alguns dizem que não. Remo, tudo bem, mas para uma coisa, mas essa decisão unilateral, eu nem minha empresa, não vou chegar aos meus funcionários a apresentar-lhe as contas da empresa e dizer, eu acho que é assim, o que é que vocês acham? Essa decisão é minha. Depois, teoricamente, pelo que diz a lei, teria que ser constituída uma comissão para eles aprovarem, entre aspas ou não. Mas os meus funcionários é que vão decidir o futuro da minha empresa? Ou os jogadores de qualquer clube é que vão decidir o futuro da instituição? Não estará correto. Ricardo Silva, venha daí a tua opinião sobre isto tudo, não é? Esta confusão que nos últimos dias o nome do Leixões tem estado envolvido. Leixões-Chade, bem entendido. Boa tarde a todos. Parabéns, Remo. Tentei falar contigo, foi completamente impossível. Não atendeu ninguém. Ligar contigo, não atendeu ninguém. Obviamente não posso deixar de dar os parabéns ao Ricardo Monteiro da Silva e ao seu Boa Vistão, que foi campeão. Obviamente não posso deixar de parabenizar o teu clube e a ti, obviamente. E um grande abraço para o João Paulo. Mas depois também vamos falar disso, de ser campeões e tal, que há sempre algo mais a dizer. Sim. Eu vi logo. Estava-se a sair, as palavras estavam a sair muito fáceis. Os parabéns estão dados. Estava a gostar. Os parabéns estão dados. Quanto ao Leixões e este imbróglio que se está a passar aqui, temos que ver que há duas posições que provavelmente não estarão a ter o comportamento mais correto. Estamos a lavar roupa suja na praça pública, há muita informação, há informação dos dois lados, portanto, as pessoas estão digamos, a degladiar-se por algo que muitas vezes acontece no futebol e que todos nós sabemos que há coisas que se fazem no futebol que são quilómetros, outras coisas são subsídios de alimentação ou subsídios de lanche. Há muitas coisas que se fazem nos recibos de vencimento e que se os jogadores se sentirem, digamos, que estão a ser enganados, de certeza que são os primeiros a falar, não é? Isto também temos que ver a coisa pelos dois lados. Acho que não se está
a agir da melhor forma. É pena este barulho todo, tal como também é pena ver um jornal de tiragem nacional e que está a ter nitidamente partido e que está nitidamente adocicado por alguém. Isso não é difícil de ver. Portanto, dar a lata a determinado diretor do Leixões quer dizer que há aqui nitidamente uma posição, estão a tomar uma posição. Isso não traz nada de bom ao futebol, sendo que só traz ruído. Tomaram uma posição, o Ricardo está com algum problema na internet, tomaram a posição, como também já tinham tomado, por exemplo, quando deram o ouro a Fernando Gomes. Portanto, convém não esquecer. Isto é uma falta de isenção nos argumentos, que é uma coisa por demais. Isto deixa de ser jornalismo, isto começa a ser favor. Sabes a mim, o que é que a mim me deixa Mas não é nesse caso, é em tudo. Nós temos sim, no geral. Jornaleiros, que já não são jornalistas, não é? Mas a mim, o que me deixa um bocado indignado com o ser evangelista é que esse senhor, e todos nós aqui estamos os três, e o Ricardo que saiu, mas os quatro sabemos que há clubes que não pagam meses e meses de ordenados, tipo o Setúbal. E ele não vem dizer uma palavra por causa disso. Todos sabemos o porquê. Porque por trás do Setúbal estão os 3 eucaliptos. E ele não abre a boca. O que acontece no Aves, o que acontece no Fátima, o que acontece em dezenas de clubes, ele não abre a boca. Ele para o Leixões vira sempre. Como já se vira para o Boa Vista também. Ele é um ódio de estimação que tem pelo meu clube. Este senhor tem um ódio de estimação. É pelo meu, pá. Sim, mas não põe sinal. E pelo meu. Mas eu tenho todo o gosto em oferecer. Eu tenho todo o gosto em oferecer uma proposta de sócio de Leixões. Ou seja, aqui evangelista, pá. E ele se candidata a presidente um dia. Tanto ódio a darem amor. Tanto ódio a darem amor. Portanto, ele pensa, mas em resolver os assuntos que tem a resolver. De jogadores que passam fome. De jogadores que estão meses e meses sem receber ordenados. E que respeite quem compra. Que é coisa que ele não faz. Ricardo, ias completar há pouco a tua ligação caiu, que eu ainda tenho aqui uma questão para colocar ao João Paulo sobre Leixões, mas estavas a falar e ainda não tinhas terminado. Estavas a falar sobre a medalha de lata. A medalha de lata e que este ruído que há à volta disto também interessa a muita gente. E há muita gente que está lá em cima e que não interessa que se falem de outros assuntos que também podem ser mais importantes e que possam provocar outras coisas. Claro. E então anda-se a falar aqui no Leixões e quando deixar de ser o Leixões é o Boa Vista e depois se deixar de ser o Boa Vista é o Vitória, é o Braga, é o Salgueiros, é o que for. O que interessa é fazer ruído com coisas que, obviamente que isto é grave e tem que ser esclarecido. Mas há aqui muito ruído que interessa a muita gente. Mas ainda bem que existe este programa porque nós vamos falar no outro ruído que anda ao lado destas notícias. Mas nós não ouvimos nenhum agente desportivo, nenhum empresário dos atletas a vir se queixar disso. Não é? Como é que é? Eu não ouvi nenhum empresário dos jogadores do Leixões a se virem queixar dos recibos. Sim, ainda por cima quando se fala que há jogadores que deram assado do Leixões em tribunal, porque é isso que o recorde diz no fundo, não é? Mas o recorde é o que a gente já está habituado, pá. Não sei o que é. Eu sei o que é que fazia o recorde. Fazia o que um clube fez há um tempo atrás à SIC. Proibidos de entrar no estado do mar e acabava a conversa. O recorde é apenas e só um pasquinho de uma cidade grande. João Paulo, falar de Leixões também, e esta semana falamos sobre isso entre nós, temos que falar daquilo que aconteceu no estádio, aquelas pinturas, não é, que apareceram, a criticar a SAD, basicamente, dizer para o ano que era algo assim do género, e mais uma série de coisas. Aquilo no dia a seguir foi pintado e desapareceu, no entanto as fotografias correram aí pela internet fora. A tua opinião sobre isto? Bem, em relação a esse assunto, opa, eu costumo dar um exemplo. Eu sou católico. Eu, se for à missa em Matosinhos e não gostar do padre, vou à missa no Porto. É a mesma coisa. Só muda o padre. Eu tive 5 anos da minha vida sem ir ver Leixões. Não me identificava com o presidente José Carlos Oliveira e fiz-me jurar a mim mesmo que não ia ver mais jogos para não criar guerras nem quesidas com ninguém. Epá, quem não gosta do Paulo Lopo ou do seja de quem for, para que não vai agora estragar o património do clube? O estádio é o património, é a cara do clube. Quem é o leixonense que pinta o seu próprio estádio com aquilo? É alguém que gosta do clube.
Opá, eu a minha casa pinto à direita, não vou pôr frases a dizer que eu sou isto ou que sou aquilo. Se eu não me identifico com as pessoas, não vou. É preferível, pá. Ou tens assembleias, para se surgir. Mas, ó, Ricardo, a SAD não tem Sim, concordo assembleia. contigo. A Sim, SAD não mas eu tem concordo contigo. assembleias. E eu, durante 5 anos, não gostei do presidente da SAD de Leixões. Não ia ao estádio. E não é por isso que deixei de ser leixonense. Não ia. Ponto final. Agora, escrever no estádio. Isto é brincadeira, meu. Achas que foi para fazer força naquela tese de que há aquela divisão interna? Terá sido essa a intenção, pergunto eu. Epá, custa-me tantas vezes entender o que é que vai na cabeça de pessoas que escrevem aquilo. Porque é assim, dividir o quê? Pois. O Leixões é o Leixões. As pessoas têm que se capacitar que o futebol profissional existe uma SAD e que essa SAD é presidida pelo seu presidente Paulo Lobo e que existe o clube que é presidido pelo seu professor Jorge Moreira. E eu, se não me enquadrar com a SAD, opá, vou vir ao voleibol. O Jorge Moreira tem feito um trabalho excelente nas modalidades. Tem voleibol, futsal, handebol, futebol de formação. Opá, não gosto. Tinha muito para ir ver. Que era o que eu fazia quando eu gostava do Carlos Oliveira. E como o adepto do Belenenses disse, esteve aqui, que não me lembro agora o nome, que deixou de ver o Belenenses o Bensado, e começou a ver as modalidades que pertencem ao Belenenses. É uma atitude de alguém coerente. O Rui Vasco Silva, que esteve aqui connosco, adepto sócio do Clube Futebol Os Belenenses, está a dizer isso. O problema para os sócios e adeptos é que passam a espectadores. Mas quem ou utentes, como dizia o nosso que já amigo António falámos. Duarte. Não é, mas se tu não concordares com o padre, mudas de igreja. Há de haver um padre que tu gostas. Quem não gosta do presidente da SAD, como o Rui Vasco Silva fez, começou a ver o que pertence ao clube. E deixou de fazer ruído. Aliás, não se identifica sequer com o assado. Portanto, e o Leixões que é muito eclético. E o Leixões que é muito eclético. Ricardo, é muito feio, pá. É muito feio dar cabo do património. É a mesma coisa que pintar a cara. Acreditar que tenham sido leixonenses a fazer aquilo, para sermos claros. Quem é que ia fazer? Leixões tem guerras com ninguém. Só se foi Joaquim Evangelista que mandou escrever aquilo. O Leixões não tem guerras com ninguém. Portanto, então acreditas que tenha sido dentro, mas mesmo assim criticas, é isso? Tenha sido dentro, acredito e critico. Mas critico. Eu quando digo de dentro, digo sócios ou adeptos. Sim, sócios, tipo, seja o que for. É alguém que não gosta de Leixões que escreve aqui. E eu, ao ser Carlos Oliveira, tive o prazer de dizer na cara o que pensava. Não andes que bem em paredes. E quando um homem tem os tomates no sítio, diz na cara do outro. Não escreve nas paredes. Escrever na parede é para cobardes. E os cobardes é que escrevem em paredes. Sim, principalmente de madrugada. Os recados na cara. Sim, sim. E aí concordo com o Ricardo Monteiro da Silva, mesmo não havendo assembleias de SADs para os sócios, o clube serve para isso e serve para também para tomar alguma posição. Muito bem, vamos aqui avançar para outro tema forte de hoje. Ricardo Silva, que estás mais uma vez com o tempo um bocado contado, vou começar por ti esta ronda. Tem a ver com o regresso do futebol e com houve a polémicazinha normal entre os ditos grandes, que no meu estádio não jogas tu e eu não quero jogar no teu, que nós até brincámos com isso a semana passada, mas que andou a encher jornais durante vários dias. O Benfica não quer que o Porto jogue na Luz e também não quer jogar no Dragão e, portanto, estas confusões todas. Entretanto, o Marítimo bate o pé e avisa, ou jogamos em nossa casa, lá está, estádio de nível 1. Nós falamos aqui a semana passada sobre isso, porque o regulamento era aquele e as pessoas não se precavem naquilo que escrevem e que dizem, e depois o Marítimo e com razão, quanto a mim, eu tenho um estádio de nível 1, portanto vamos jogar. Agora, claro que vão ter que dar a volta aqui ao prego de alguma maneira, porque vão ter que se fazer 5 viagens à Madeira, mas o Marítimo leva a sua avante, já se sabe, vai haver jogos na Madeira, mas agora o Aves que diz, então nós também jogamos em casa, porque senão não há verdade esportiva nesta luta pela descida, né? Claro. Portanto, Ricardo Silva, a tua opinião sobre isto, não é? Sou eu? Sim, sim. Ricardo Silva, és tu. A pergunta é para mim? É Ricardo Silva. Ok, é que não ouvi tudo. Eu vou começar pelo fim, portanto. O Desportivo das Aves tem toda a legitimidade do mundo para dizer que quer jogar no seu estádio. Quando nós assistimos que 3 clubes foram a uma reunião, uma espetacular reunião, afinal não se decidiu nada, porque depois aqueles senhores, portanto, faustosos, aqueles 3 senhores dizem, alto lá, que nós não queremos jogar ali, nem queremos que eles joguem aqui.
Portanto, eu até pensava que os estados escolhidos iam ser tipo nacionais. Portanto, os estados é aqui que se vão realizar os jogos. Mas afinal não. Afinal nós temos que atender aos pedidos daqueles 3 senhores faustosos que dizem que os estados são de todos, mas são mais de todos do que de alguns. Portanto, assistimos a isto semana após semana, esta pouca vergonha que é o futebol português, porque é assim que temos que falar e continuar a dizer e a dar o nome às coisas no verdadeiro que elas têm. Assistimos a este eu quero, posso e mando. Eles vão mandando a boca, depois faz-se um bocadinho de ruído com o Leixões, ou com o Boa Vista, ou com outro qualquer, e as coisas vão passando e os senhores jogam onde quiserem. Além de o Benfica mostrou já uma fraqueza. Portanto, nós não queremos jogar ali. Portanto, têm medo de jogar ali. Isto é mesmo assim. Portanto, eu se fosse treinador do Porto, ainda bem que não sou, graças a Deus, nem desses 3 clubes nenhuns, eu ia tirar já partido dessa situação e enchia aquele estádio com imagens de sei lá o quê. Não tem público, mas eles iam levar com imagens mal naquele estádio. Olha, Portanto, é uma estupidez, uma barbaridade. As bonecas insufláveis e a A distrair e falar a distrair os trabalhadores, quer dizer, estão as pessoas a trabalhar e eles vêm distraí-los. Isto é uma barbaridade. O que estamos a assistir é simplesmente uma barbaridade. Estão a confundir, e agora vou mandar aqui mais um bitite daqueles que é mesmo fixe. Portanto, estamos a confundir telepatia com a tia do Pelé. Esta gente faz o que quer. Faz dos clubes. Isto só com o livro, não. Eu aproveito que alguém que ouvir que seja, conheça uma editora, só mesmo do livro. Já não vai com bloco de notas. Muito bom. Eu até perde um bocado o raciocínio. Pronto, eu vou aproveitar para dizer que estes senhores mandam e desmandam, que é uma pouca vergonha, que temos jogadores que não querem jogar à bola, não querem porque têm medo e vão ter que ser obrigados e têm que assinar papéis e aí o senhor do sindicato já não aparece, já não diz nada. Portanto, isto é tudo catavento, é tudo uma cambada de cataventos, é o que é. Não há um plano, não há, digamos, vamos por ali, não há nada. Eu ainda estou assim, eu não posso continuar. Eu ainda estou a recuperar, peço desculpa, eu ainda estou a recuperar. Muito bom. Vamos para compromissos publicitários. Não, vamos aproveitar um bocado. Eu até estou a ouvir mal. Não, Gabo, deixa-me dizer uma coisa. Eu disse aqui e penso que há 15 dias. Atenção, que está aqui muita gente a dizer-nos, e o Santa Clara, e com razão, atenção, e com razão. Sim, era aí que eu queria chegar. Eu há 15 dias eu falei aqui, falámos aqui quando nos questionámos, se agora começarmos o campeonato e se a classificação muda, e o que é que ia acontecer se era esperado aqui 15 dias. E eu disse, a Federação e a Liga estão a fazer aquilo que sempre fizeram, quando vai por longe, a gente resolve, agora vai ser assim. E agora está a surgir um problema, porque isto é assim, o estádio do Marítimo, para mim, poderá funcionar como estádio para os jogos, mas não para o Marítimo jogar em casa. Porque senão, qualquer clube está no direito de pedir para jogar no seu estádio. Portanto, que verdade é que vamos ter. Isso é que era o correto. Sim, mas que verdade é que vamos ter aqui. Mas isso é que é o correto. É cada um pela sua casa. Foi aquilo que eu falei aqui, foi aquilo que eu já falei aqui e disse. Era o Benfica Porto em Alvalade. Regras iguais para todos. Escolhe 5 ou 6 estádios e sorteia-se. Não se pode jogar em casa. Agora o Marítimo vai poder jogar. Claro que tem que jogar os outros. E o Boa Vista tem que vir agora a terreno dizer... Tem estado de nível 1 também. Tem estado de nível 1. Sim, mas que culpa é que têm os clubes que não estão no nível 1? Exatamente. Não serviu até agora para jogar. Foram aprovados. Mas isto é correto? Há aqui alguma verdade nisto? Isto para mim é surreal. Eles autorizarem que o Marítimo jogue, o Boa Vista... Ou o Santa Clara já tem o nível 1. Vão ter que jogar em casa. Vão ter que jogar em casa o Santa Clara também, todos. Porque se podes ir à Madeira para vir aos Açores. A verdade é esta. Não é esta. Regras iguais. E há outra questão que o Fábio ainda agora aqui pôs, espera, mas há aqui outra questão que o Fábio ainda agora aqui pôs, e tu se puderes, vai buscar o comentário dele que é muito importante. Vão-se fretar aviões, vão ser charters para as equipas a jogar à Madeira.
E as equipas arbitragens? Vão junto com as equipas adversárias? Vão junto. Não, bem, Sim, mas vamos ver, mas o que é isto? é a verdade desportiva portuguesa. Claro, a sério, não, isto para mim é o que eu digo. Está a surgir agora um problema grave e não sei como é que eles vão descalçar a bota. Tem calma, Ricardo, que a seguir a tia do Pelé e o Pelé da tia, ainda vai para o São Paulo. Agora, o que eu acho, porque só vejo com mais sopa de galinha morta, o que eu acho é assim, eles aceitarem o Marítimo, o Estádio dos Barreiros, perfeitamente de acordo, mas o Marítimo não pode jogar lá. Não tem que Jogar, jogar, os outros têm que jogar em casa, não é? Sim, mas então o Porto vai poder jogar no Dragão, o Benfica vai poder jogar na Luz e o Sporting Alvalade. Às tantas, como estes 3 estarolas e os 3 eucaliptos querem isso, às tantas até vai ser possível. E vai andar o Aves e o Santa Clara e os outros coitadinhos todos que não podem ir para lado nenhum porque têm de correr as regras que estes senhores impuseram. Isto é surreal, o Marítimo fazer jogos em casa se os outros quiserem. O que o Orlando está a dizer é verdade, ou seja, eu impugno, tu impugnas, ele impugna, vós impugnais, nós impugnamos, eles impugnam. Porque depois do No Marítimo... fim não impugna ninguém. Não, ou então vai ter que jogar toda a gente em casa, é o que eu estou a dizer. O futebol português não passa sem uma caldeirada. Pronto, é isto. João Paulo, força. Em relação a isto dos estádios, o que eu tenho vindo a defender, já que há campeonato, cada qual joga na sua casa. Porque se os estádios foram homologados para haver jogos da Primeira Liga, a partir daí, ponto final parágrafo, cada qual joga na sua casa, está resolvido. Agora, porquê é que o Marítimo há de jogar na Madeira e o Santa Clara não há de jogar nos Açores? Porquê é que a equipa de arbitragem terá que ir com uma equipa no mesmo avião? Não levantará aqui nenhuma suspeita? Não é? Qual é que é o gasto? Qual é o gasto que existe da Liga em fretar aviões para as equipas irem? Não seria mais fácil pagar 1 mês e meio de estadia ao Marítimo num bom hotel com condições de treino? É que o Marítimo não aceita, João Paulo, e ameaçou impugnar e o que é certo é que... Agora o Aves também impugna. E o Aves também vai impugnar, pronto. É isso que eu estou a dizer. Eu queria chegar a esse ponto. O Marítimo não aceita porquê? Porque não quer vir 1 mês e meio para o continente. Mas se os jogadores do Marítimo fossem internacionais, iam 1 mês e meio ou 2 meses para o europeu e não estavam com nem com os filhos. E aí já não havia problema nenhum. E o que é que o Marítimo é mais que Santa Clara? Que vem para a cidade de futebol? Não é mais nada. O que é mais que Santa Clara? Oh, Ricardo, e porquê é que tu há de estar a pôr 40 ou 50 pessoas em risco a ter que fazer uma viagem de avião, a ter que ir em hotéis e tudo mais? Não é muito mais simples eles estarem cá. Mas Sim, o presidente... O problema é que abrindo o precedente para o Marítimo é como o Ricardo Monteiro da Silva dizia. Vão ter que jogar todos em casa, assim. Há pessoas no futebol que estão a mais. E o presidente do Marítimo é um deles. E ele todos os anos tem que arranjar uma barraquinha para se entreter 15 dias ou um mês. Todos os anos esse senhor tem que arranjar alguma coisinha para poder ser o centro das atenções. Pronto, foi esta. Quer jogar em casa o rapaz. Mas já levou a dele avante, atenção. Já levou a dele avante. Mas olha, E o que eu, se fosse que a Liga o fizesse... Marítimo, eu ficava contente, digo já. O que eu gostava que a Liga fizesse... Sim, senhora, vai jogar no estado na Choupana. Ia jogar para o Nacional. Não era um deles. O Nacional não deixava, que jeitinho é aquela velha história do Benfica a dizer que não deixou o Porto jogar na Luz. A fazerem isso, para mim, a Benfica já aqui, se fizerem isso, cada qual tem que jogar em sua casa. Ponto final. Exatamente. É o que nós estamos. Por isso é que eu, quando pus aqui no banner, é em que estádios e já agora se são regras iguais para todos ou não, não é? Porque era como o Ricardo dizia: são em alguns estádios por sorteio e se calhar um Benfica Porto em Alvalade siga, porque é por sorteio. Ou então, a partir do momento. Ou no Bessa, sim, ou a partir do momento que o Marítimo vai jogar em sua casa porque levou a sua tese avante, todos têm que jogar em sua casa. Até porque há aqui outra questão que é assim. Todos os estádios da Primeira Liga estão homologados pelas dimensões. Portanto, se não há adeptos, um Porto Benfica pode perfeitamente ser jogado em Guimarães ou no Bessa. Na cidade do futebol? Porquê que não? Na cidade do futebol. Porquê? Na cidade do futebol. Então, se o Vitória de Setúbal abençado vai jogar na cidade do futebol. Portanto... Por isso é que nós temos um amigo em comum que disse que ainda não havia a ver futebol esta época. Eu cada vez mais caminho para aí. Eu impugno, tu impugnas, nós impugnamos. Foi o que eu disse. O verbo impugnar Ricardo Silva, força. Venha lá a tia do Pelé outra vez. A tia do Pelé... É engraçado, regras iguais. Eu ainda não percebi quem foi que inventou esta regra que só em X estádios é que se podem jogar, quando todos os estádios supostamente estão homologados para receber jogos. Não é supostamente, estão todos homologados. Portanto,
da Primeira Liga. Portanto, eu não estou a perceber esta questão de ter que se jogar noutros estádios, ter que chamar equipas de não sei de onde, passarem aqui quanto tempo e jogarem noutros estádios. Eu não entendo isto, não entendo de modo algum. E poderia entender até, se isto fosse um futebol saudável e normal, e onde a competição tivesse regras iguais para toda a gente, e isto fosse efetivamente um campeonato competitivo e onde o melhor ganhasse, o melhor chegava ao fim e ganhava. Mas vocês já sabem, a minha opinião, quem chega ao fim é o mais batuteiro, e é o que ganha. É o que ganha, é o campeonato dos batuteiros. E então expliquem-me lá, o árbitro viajar com a equipa adversária. Se isto fosse um campeonato normal, não havia problema nenhum. Mas isto não é um campeonato normal. Como também não tem árbitros normais. Se fosse um campeonato normal, os árbitros, nós sabíamos o que eles fazem, o que eles gostam, o que eles não gostam, como é que é apitar este jogo, o que é apitar aquele jogo. Os árbitros são autênticos agentes da CIA, ou melhor, Men in Black. Lembra-se daquele Men in Black? São gajos. Então, toda a gente conhece tudo. Portanto, toda a gente olha com maus olhos o facto de o árbitro... Ele vai da tia do Pelé. É verdade. Isto é verdade. Mas atenção, não sei quem é que acredita em marcianos, mas é que podem andar aí. Já foi. Este futebol este futebol é uma anedota. Isto é tudo uma anedota. Criam-se regras que deveriam ser iguais para todos, mas mudam consoante, pronto, os quereres dos senhores feudais, os senhores importantes. E é isto que se passa no futebol português. Portanto, eu sempre que falar aqui neste espaço de liberdade, eu terei sempre um sentido crítico, mas construtivo. E darei sempre, e tentarei dar sempre soluções para aquilo que se apresenta. Mas terei sempre este registro crítico com quem faz estas coisas no futebol português. Há coisas que não se entendem e realmente a tia de Pelé fica assim. Ricardo, há aqui outra questão, porque tu já disseste uma altura que tinhas jogado a bola, ninguém se acredita, mas pronto, tu disseste. Há aqui uma questão para quem jogou futebol, mesmo nos amadores, que sabe que o jogo em casa há pontos de referência para tu te localizares dentro do campo. Ou seja, a entrada para os balneários, ou seja, uma publicidade estática. Tudo isto o jogador... Até o sentimento a baliza do treino. Mas situa-se no campo, mas quando vê pelo olho direito a publicidade X e pelo olho esquerdo a bandeirola, sabe que está naquela posição no campo. Quando vai ter que jogar outros estádios, vai perder essa noção. As equipes vão jogar em casa, assim sendo, são beneficiadas. E eu contra mim falo, porque o Avisa tem estádio 1 e provavelmente até joga em casa. Eu contra mim falo. Agora, temos de ser coerentes. E em relação a isso dos estádios, força, João. O grande problema que eu acho que existe é todos os estádios em Portugal estão muito identificados com o clube da casa, não é? Desde emblemas, a faixas, a toda essa estrutura. E é um bocado já não ter público, o já não haver público, o teres que jogar num estádio em que não é o teu, em que entras num balneário que está completamente idealizado para a equipa A. É tão descaracterizante já o futebol. Estes senhores da Liga e da Federação são os assassinos do futebol. E eles é que assassinam o futebol. Deixem-me só fazer-vos aqui uma pergunta. O que é que eu hoje mandei para vocês e acho que vocês leram, e posso começar por ti agora, Ricardo Monteiro da Silva, aquela questão dos jogadores. Temos um jogador, por exemplo, que diz que tem receio e que isto não é uma gripezinha, portanto, que demonstra bem que há jogadores que a semana passada estavam aqui a dizer: ei, mas alguém sabe se os jogadores querem? Eu tenho visto muitos a dizer que não queriam, mas tudo bem, é a parte disso. Um jogador que diz: atenção que isto não é uma gripezinha, nós não estamos seguros, não me sinto seguro, como temos outro jogador a dizer: opa, adiava-se mais um bocadinho que isto tinha que ter público, muito ou pouco, mas tinha que ter público. E foram coisas que me chamaram a atenção, até porque eu concordo, e já disse aqui várias vezes, porque eu ainda hoje
fiz um post que foi denunciado e, portanto, o Facebook depois apagou, apesar de não ter escrito nada especial, ter escrito que em Portugal a única coisa que não se pode fazer neste momento é jogar futebol abaixo da primeira liga, porque tudo o resto pode-se fazer e basta sair à rua para ver. Foi denunciado e o Facebook retirou, mas não há problema nenhum. Eu agora digo em direto que assim ninguém o pode denunciar. E portanto, eu disse isso, em Portugal é a única coisa que não se pode fazer, porque de resto pode-se fazer tudo. Eu há pouco fui às compras ao Pingo Doce, até faço publicidade, passei em frente à praia e aquela regra do ninguém pode sentar o cu até 6 de junho não é verdade, nem vale a pena pôr esse tipo de regras, é ridículo. E digo aqui em direto também. Portanto, o futebol não se pode jogar, a não ser na Primeira Liga. Mas agora já que se joga, não há adeptos, os jogadores não se sentem seguros por um lado, outros dizem, opá, mas vamos jogar à porta fechada. Claro que isto agora na Alemanha foi um fim de semana de sucesso a nível televisivo, bateu-se recordes, já está muita gente a fazer o discurso que toda a gente quer ouvir, que isto é estranho, mas até se joga e tal. Não sei, Ricardo, diz-me tu, ao ler o que os jogadores dizem, o que têm dito, e atenção que não é só os jogadores do Aves ou do Marítimo, etc. Os jogadores do Futebol Clube do Porto também já o fizeram, mesmo depois tendo apagado os respectivos posts. Eu tive um fim de semana um bocado ocupado e não tive hipótese de ver nenhum jogo da Bundesliga. Eu gostava de ter visto, não tive hipótese, tive aqui uns afazeres e não consegui. Mas há uma situação que eu li depois, alguns, já não me recordo, que até já seria possível os jogadores festejarem juntos. O que eu acredito é que os jogadores... Ainda não, mas pensa-se que poderá acontecer. Mas eu gostava de ter visto se a intensidade do futebol se é a mesma. Não, já tiveste 10 lesões, o que prova que a intensidade nunca vai poder... 9 lesões. E, portanto, já prova que a intensidade igual não vai ser, não é? Mas, pronto. Mas o que dizem que um jogador de futebol, quando entra dentro do campo, que se esquece de tudo o resto, é capaz de se esquecer com uma massa humana envolvente ao jogo. Agora, o próprio jogador, quando está e olha à volta e não vê ninguém, lembra-se e sabe porque é que não está ninguém, vai ter o contacto da mesma maneira. Eu vi 2 jogos e é realmente estranho, porque eles vão para festejar e depois lembram-se e ficam assim um bocado, como houve um jogador que se esqueceu, deu um beijo noutro e um beijo na cara e caiu-lhe tudo em cima e sinceramente, coitado do rapaz, porque aquilo foi uma coisa automática, eu já vi as imagens. Qual é que é a emoção do jogo? É o golo, claramente. E o golo não depois de festejado. E tu viste o que estranho que foi agora, que é estranho realmente. É muito esquisito, é muito Como esquisito. É estranho ouvir tudo. Os próprios jogadores disseram isso, o que os treinadores estão a dizer, o que os colegas estão a dizer, é estranho. Não vale a pena estar a dizer que não é agora. É um treino. Claro. Sabe agora... o mais estranho é? Ricardo, o mais estranho é que nós vemos mais uma vez o Sr. Joaquim Evangelista a não abrir a boca. Quando o sindicalizado dele, dizem que não querem jogar. Ele está preocupado é com o quilómetro, São João Paulo. Mas volto a dizer, eu não vi. O que eu pergunto aqui, porque acredito que vocês tenham visto... Deixa-me só contextualizar. Estava hoje nos jornais, penso que era Luís Fernando, do Desportivo das Aves, estava a dizer que há medo entre os jogadores, porque não é uma gripezinha, e o Ana Moura, do Marítimo, a dizer, opá, era preferível esperar mais 2 ou 3 semanas e ter os estádios, mesmo que uma terça parte, com as pessoas completamente afastadas, porque, e é o que se diz, até na praia, se pode estar a partir de 6 de junho, com 1,5 m ou 2 de distância, no estádio conseguias garantir mais espaço. Foi o que foi dito e já sei que vai aparecer aqui alguém a dizer, mas como é que se seleciona os adeptos? Nós também já demos para esse peditório e já explicamos várias vezes uma série de medidas que poderiam dar para ter adeptos nos estádios. Mas, pronto, de qualquer maneira, também em relação à última semana, porque eu recebi uma mensagem de uma pessoa com responsabilidades no futebol português que disse, estás a ver como tão limitado o acesso a não sei quantas pessoas ao estádio e que não vai haver tribunas VIP, eu fico contente porque nos ouviram. Mas mesmo assim digo, vou estar com atenção. Era isso que eu ia dizer, eu espero para ver. Mas a questão aqui foi o que eu disse. Pai, a semana passada chamar-me maluquinho, até me chamar o cromo, mas eu volto a reiterar. Isto começava-se em setembro. Vamos dar tempo ao tempo, vamos deixar as coisas acalmar. Isto não é futebol. Isto vão ser... Não tenho palavras. É cumprir o calendário. Mas eu não vejo palavras. Mas não é cumprir calendário porque há decisões que ainda têm que ser tomadas. Mas isto não é a paixão do futebol. Daí não é a questão dos estádios ter importância. Quem está a lutar para não descer, por exemplo, ou por outros... Exatamente. Ou não, com público ou não, faz diferença. Deixem-me só... Ricardo Silva, força que tu daqui a pouco tens que abandonar. Não é por teres a consulta, mas tens um cliente. Força. Sou eu. Então é assim. Isto não é futebol. Não é futebol, é um treino de conjunto. Não gosto
não gosto de futebol, ninguém gosta de futebol assim. Foi Sem um adeptos, choque ver sem o futebol alemão. É chocante ver aquilo. Portanto, não me venham dizer que há malta que gosta. Sim, pode malta que gosta, mas a maioria do adepto de futebol não gosta daquilo, não pode com aquilo. Agora, mas como também temos que... A malta quer avançar com futebol, vamos avançar com futebol. E então vamos ver o copo meio cheio e vamos tirar partido disto. Portanto, o futebol aqui não vai ser muito diferente de alguns estádios, porque não vai ter o ambiente e o som de fundo, não vamos ter nada disto, mas vamos ter mais pressão sobre os seus árbitros, porque vamos ver como eles reagem ao jogo, como conduzem o jogo, como falam para o jogador, como o jogador reage a uma decisão do árbitro que ele sabe que está errada. Isto até acaba por ser bom por um lado. Vamos pôr os seus juízes, os senhores juízes, que ninguém falou deles nesta quarentena, que passaram totalmente ao lado do futebol. Portanto, deixaram de existir os seus árbitros. Essa classe tão privilegiada deixou de existir e ninguém sabe nada deles. E eu vou ficar atento à forma como eles conduzem o jogo. Vai ser bom para o telespectador ver o que é que se passa dentro do campo, ver como é que se fala dentro do campo, como determinados jogadores podem falar para o árbitro e como determinados jogadores não podem falar para o árbitro. Isto também vai ser importante. Lá está, temos que dar partido deste novo futebol que nos vão impingir, porque isto é impingir o futebol e é possível, já que é possível fazer manifestações do 1º de maio avantes, ir para a praia, porque é que não é possível meter 10 mil pessoas num estádio onde cabem 30 mil? Não vai 10 mil, podem meter 5 mil pessoas. E como é que se mete 5 mil pessoas? Vai do 1 ao 5 mil, no jogo a seguir vai do 5 mil ao 10. Isto é a coisa mais fácil do mundo de fazer. É democrático e chega a todos os adeptos. O adepto é fundamental no jogo. Não nos podem vender. Este jogo isto não é futebol, isto é apenas um jogo. É um jogo de treino. Mas, obviamente, vamos ter que levar com isto. Sendo que eu estou como aquele nosso amigo em comum. Acho que não vai haver bola, não sei porquê. Acho que não vai haver bola. Deixem-me só dizer que há aqui o Ivo Gonçalves que está a dizer ao Ricardo: vamos na mesma para a porta do Bessa beber umas cucas em último recurso com marca carregada e levamos as fitas a tal a dizer 2 metros. Ivo, muitos adeptos estavam a pensar nisso, eu conheço alguns, estavam a combinar precisamente fazer esse convívio, mas já está hoje nos jornais que a polícia não vai permitir também que isso se faça. Aliás, vão estar contingentes policiais de grande monta à volta dos estádios e que vão, portanto, anular qualquer tentativa de aglomeração. João Paulo. Futebol sem adeptos não é futebol. É simples. Uma simples frase acho que resume tudo. Mas olha que eu tenho sempre aqui adeptos a defender, tem que haver futebol. Eu como adepto, escandaliza-me. Eu não faço apostas, portanto, a mim se não houvesse futebol não me chateava nada. Tem que haver futebol para eu poder ir ver. Agora, futebol sem adeptos é bom para quem faz apostas. Quem gosta verdadeiramente de futebol e quem gosta do seu clube, quem não é adepto de sofá, gosta de ir ao estádio, gosta de sentir o cheiro da relva, gosta daquela adrenalina de jogo. Quem gosta de apostas gosta de estar no sofá. E eu acho que havia muita gente ressacada de apostas nestes 2 meses que pediam que houvesse os joguitos. Porque quem é um verdadeiro adepto de futebol quer o estádio. Não quer estar no sofá. Tanto que os adeptos queriam ir para a beira dos estádios. É bem verdade, portanto. Eu vou dar um exemplo aqui que é conhecido. O Benfica tem não sei quantas casas do Benfica espalhadas pelo país. Quando for um jogo do Benfica vão estar fechadas? Acho que não. E o que é que vai acontecer nestas casas do Benfica? Acho que não, atenção. Não, vão estar abertas, são espaços comerciais. Não, certamente não vão estar. Não é? Vão estar abertas, vai estar a dar o jogo, vão estar cheias. Agora, outros estados não pode ter ninguém. Isso é o que a nossa liga pretende. A nossa liga de futebol, para ela o mais importante é as transmissões televisivas. O adepto vale 0. Mas a culpa não é deles. A culpa é nossa que somos adeptos. Porque ainda não nos juntámos todos e fomos para a porta da liga fazer barulho. Porque no dia em que isso acontecer, no dia em que o Sr. Pedro Proença estiver no seu gabinete e chegar à janela, virada para a rua, e reparar que estão lá milhares de pessoas de diversos clubes de todo o país, ele se calhar vai mudar a atitude dele. Porque eu acho que isto já começa a ser algo
transversal a um só clube ou a dois. É o universo do futebol. E depois nós esquecemos também futebol distrital, pessoas que jogam por amor ao futebol, estão privados de jogar, os miúdos. Quer dizer, o futebol sem adeptos não faz sentido nenhum. E eu sei que os clubes não vivem da receita de bilheteira, que aquilo não dá para pagar a luz. Quem paga os lugares anuais? O que é que vai acontecer? O Ricardo, que tem o lugar dele anual no Bessa, o que é que irá acontecer? O Boa Vista vai restituir o dinheiro dos jogos que ele não vai poder assistir? Eu acho que não. Será que para o ano vai ser mais barato? Quer dizer, isto são várias medidas. Pelo contrário, eu até acho que vai ser mais caro porque temos que recuperar dinheiros, não é? Os clubes vão ter que recuperar dinheiros. Ou seja, eu acho que aqui quem tomou as decisões tomou só com um único pensamento, que é as transmissões televisivas e ver quem é o campeão, nada mais. Tudo o resto não importa. Pá, era mais fácil. Fazer o jogo entre o Porto e o Benfica, quem ia ser campeão. Estava resolvido. Se é isso o problema, estava resolvido. Não preciso de mais ninguém. Ora, deixem-me só acrescentar aqui também para dizer a quem nos está a seguir, porque às vezes não nos percebem bem, eu gosto de explicar. Nós o que estamos aqui, entre aspas, a analisar é que se há condições para se jogar futebol e se há condições para ir à praia, para fazer um sem número de situações, com as devidas distâncias e cuidados, também havia condições para haver futebol com adeptos. E que devia ter sido pensado sempre o futebol com adeptos, da mesma maneira que se teve que pensar numa solução para as pessoas irem à praia. E da mesma maneira que se teve que dizer às pessoas... E ao cinema, que é bem pior. Pronto, que até 6 de junho não podem pôr o cu na praia, e as pessoas puseram todas o cu na praia. Portanto, quem estiver infectado na praia ou não é no futebol que se vai infectar. Portanto, estas coisas são o que são. Eu concordo que a vida tem que retomar, porque senão morre-se da cura, não se morre da doença, mas... O que eu volto a criticar é que se pense sempre na situação de sem adeptos. A resolução é sem adeptos. E como não há aglomerações de adeptos, mas depois vocês falam bem como é que se vai fazer nas casas dos clubes, como é que se vai fazer na festa quando alguém for campeão ou não descer de divisão, ou o que aconteça, não sei. Eu, por exemplo, vi e gostei de ver os adeptos do Farense a festejar nas ruas de Faro. E o que é que as pessoas iam fazer? Iam-lhes bater? Porque as pessoas decidiram festejar o regresso do Farense, que caiu no Distrital, na última divisão, e chegou à Primeira Liga. Estas coisas vão acontecer naturalmente. E é preciso pensar nelas antes do que depois deixar acontecer. E a reação ser esta. A polícia vai estar e vai evitar aglomerações. Pronto, muito bem. Vamos lá ver o que é que vai acontecer. Deixem-me só dizer também que aqui levantaram a questão se vai ou não haver VAR. A FIFA deixou a porta aberta para não existir VAR, mas a informação que eu tenho é que em Portugal vai existir na mesma. Vamos ver se é verdade ou não. Obviamente que os árbitros a serem também todos testados, etc. Portanto, mas que sim, que vai haver VAR na mesma. Agora, mas, eu gostava de responder aqui a uma pessoa, que é o Vasco, que ele está a dizer que os adeptos têm voz, à PDA juntem-se. Nunca foi preciso haver associações de nada para haver manifestações em Portugal. E eu acho que isso, as APDAs, isso a mim é uma grande tanga. Eu nunca lhes ia dar um cêntimo. E eu, como adepto do futebol, se promoverem uma manifestação, eu terei todo o gosto em lá estar. Não preciso da APDA para nada. E eu não preciso da APDA, nem nenhum sindicato, nenhuma associação, para fazer-me ouvir. E os adeptos vão se fazer ouvir, é a minha opinião. Eu acho que os adeptos não vão ficar pura e simplesmente em casa com as suas equipas a jogar, porque é um sentimento muito maior. E quando as pessoas veem as praias cheias, com todo o respeito, e eu ainda agora já disse, eu fui à rua e vi uma vida normal. Sim, com os devidos cuidados, mas vi uma vida normal e não estou a criticar. Acho bem, acho que as pessoas têm que avançar, porque esperamos pela vacina, o mundo entrava em colapso. Mas o que eu continuo a dizer, e acho que temos a maior parte das pessoas que nos seguem são adeptos, é que o adepto tem que defender o seu lugar no jogo, porque senão então não vale a pena. Se é para fazer sem adeptos, faça-se sempre, e mais vale jogar PlayStation no futuro, então, uma liga de PlayStation. Eu como vi muita gente que gostou de ver os campeonatos da PlayStation entre as estrelas do futebol, como se isso substituísse alguma coisa, eu sinceramente, para jogar Futebol Manager, jogava há uns anos e ficava as noites inteiras acordados. Meus amigos, vamos avançar antes do Ricardo Silva sair, que tem 5 minutos. Ricardo, começo por ti, até porque eu vi que fizeste questão de ir fazer um comentário no Facebook do Observador com a notícia das agressões em Lisboa entre adeptos, e eu vou excluir aqui, são adeptos da A, B, C ou D, porque eu vou-vos dizer o que é que me chateou hoje. Essa notícia saiu e a preocupação de alguns adeptos foi dizer, porque é que estão a dizer que é adepto do clube A, B ou C, em vez de criticar o que aconteceu. Isso não demonstra que é adepto do meu clube. Outro foi dizer, aquele clube até na porrada leva. Isto é a preocupação de muitos adeptos em Portugal. A minha preocupação aqui é criticar claramente
que quem achava que a pandemia ia mudar muitas mentalidades, está aí a prova que quem é burro vai ser burro sempre. Mas, Ricardo, peço a tua opinião. Eu li o que tu escreveste no Observador e, portanto, pedir a tua opinião sobre isto, que mancha mais uma vez o nome do adepto, porque chamar aquilo adeptos é um exagero. Então é assim, aqui vai falar, e eu vou aqui assumir a minha condição de adepto do Vitória Sport Clube, porque eu também o tenho que fazer neste programa, não é? Agora é assim, eu vejo estas notícias e eu pergunto que eu fiz no Observador, já fiz aqui, mas alguém se lembra alguma vez de um desses 3 clubes ter sido castigado com jogos de interdição no seu estádio? Nunca. Portanto, eu tenho uma memória do futebol português que anda à volta dos 40 anos. Eu não me lembro. Já me disseram, sim, que há um clube desses 3 que levou um jogo de castigo por causa de uma invasão pacífica na conquista de um título. Ora, então é assim. Isto aqui em Portugal está tudo errado. Isto está tudo errado. Eu esta semana vi num jornal de tiragem nacional, que dizem que é a Bíblia ou não sei o quê, ridicularizarem da forma... Eu não vou pôr um termo, não vou classificar a forma como ridicularizaram um jogador de Vitória, mas o certo é que desta vez não houve somos todos para o A e somos todos não sei o quê e por aí fora. Portanto, o que é que acontece? Este ruído todo tira o foco do que verdadeiramente interessa. Nós temos adeptos que estão a ser julgados por assassinato, adeptos que estão a ser julgados por assassinato, e ninguém os trata de uma forma ou de outra, e ninguém tem a coragem de dizer que, este clube tem que ser castigado. Porquê? Porquê que ninguém diz que esse clube tem que ser castigado? Porquê que eu tenho que assistir, e aconselho toda a gente, e é muito importante, e é aqui que entra a minha condição de adepto do Vitória. Eu, como adepto do Vitória, já fui impedido, nestes últimos 30 anos, mais de 10 vezes de entrar no estádio do meu clube. Impedido pelo Conselho de Disciplina, pelo Conselho de Justiça, pelo Presidente da República, pelo Primeiro-Ministro. Toda a gente já falou do meu clube. Já nos classificaram de energúmeros, de violentos, de não sei o que mais, e de racistas e por aí fora. Não vamos falar disso. Vamos falar é que ninguém em Portugal, não há nenhum adepto que consiga falar desta forma. Porque não há nenhum clube também que seja castigado desta forma. Eu exijo como adepto, que essa gente seja castigada, mas essa gente tem que ser os clubes, as pessoas têm que ficar castigadas e não poder ir ao estádio do seu clube e não poderem ver o seu clube. É assim que se castiga exemplarmente. Nós erramos, nós adeptos de Vitória já erramos sim, mas nós aprendemos. E nos últimos 15, 20 anos temos dado um exemplo brutal do que é transformar um estádio numa sala de espetáculos. E neste momento o Dom Afonso Henriques é uma das maiores salas de espetáculos da cidade de Guimarães. E isso deve-se também aos adeptos de Vitória. Porquê? Porque fomos exemplarmente castigados. Eu aceito o castigo. Não aceito é que me façam de burro e que só eu é que seja o mau. Não, nós em Portugal somos todos iguais. E estes senhores que andam aí à pancada, que eu não quero saber de que clube são, veio uma notícia, mas já mataram, já fizeram 30 por uma linha, já pegaram fogo em estádios, que nós temos dezenas de casos. Basta ir ao YouTube. Vão ao YouTube e procurem dezenas de casos. Alguma vez estes clubes foram castigados? Nunca. Isto que se passa é uma vergonha. E para terminar, porque eu tenho ali 3 pessoas à espera, vou dizer o seguinte. Isto é mesmo para terminar e para me despedir das pessoas, que para a semana será muito melhor. Muito melhor. E que é o seguinte. Isto tem que acabar. Esta pouca vergonha tem que acabar. Isto tem que ser igual para todos. Não pode ser só para alguns. Certo? Isto tem mesmo que acabar. E há aqui alguma coisa que não está bem. O meu clube, e estou a falar na condição de adepto do Vitória, o meu clube sofreu aqui há uns tempos um ataque cerrado de um país inteiro. Um ataque cerrado num momento que não foi bonito. Não foi bonito, mas foi um ataque cerrado. O meu clube, e segundo nós todos sabemos, tem uma brigada antirracismo a atuar há não sei quanto tempo em Guimarães e em Braga. Certo?
O meu clube tem um senhor que se chama líder, que é o líder daquela claque. E caso as pessoas não saibam, esse senhor tem um comportamento exemplar na sua vida social e na sua vida. Era importante que as pessoas olhassem para aquele senhor que está de tronco nu e que está à frente daquela malta, a puxar por aquela malta. Era importante que as pessoas se tentassem saber a vida desse senhor e o que ele faz pelo seu clube e pela claque que representa. E há aqui uma coisa muito importante. Esse senhor foi castigado por não sei quem, de entrar no estado de Vitória durante um ano. Esse senhor está castigado, Barroso. Obviamente que ele vai recorrer. É muito saber porque é que o castigaram. Castigaram porque, alegadamente, entrou numa confusão a mais de 2 km do estádio com uns beiraram a Guimarães partir tudo. Alegadamente. E agora acontece esta pouca vergonha. Andam-se a matar lá embaixo e não se passa nada. Mando um grande abraço para vocês os três. Gostava muito de dizer algo e vou aproveitar. Oh, Ricardo, parabéns pelo teu Boa Vista. Mas há aqui uma pergunta importante. Porquê que em Portugal só 2 cidades é que são campeãs em futebol? Ricardo, antes de ir embora... Um grande abraço para vós todos. E para a semana falámos sobre isto. Ricardo, só um minuto. Já foi. Eu só queria dizer isto e queria que o Ricardo ouvisse, porque isto é importante. Diz lá. Porque eu falo agora na condição de adepto. Ele vai ouvir o programa. Sim, não, pronto. Eu falo agora na condição de adepto de futebol. A situação que se passou com o Marega em Guimarães, ou no estado de Vitória, foi de todo deplorável, foi uma situação que foi por demais comentada, todos sabemos o que se passou. Mas um artigo de um jornalista a brincar... Ricardo, não te esqueças que vais dizer, chama a atenção só por esse comentário do Humberto Silva, porque é vitoriano e a lembrar o nosso Jota. E vindo um vitoriano é importante, um abraço para o Humberto por este comentário, sem dúvida. Sim, um abraço para o Humberto também, porque até me arrepia. O que ele está a dizer é verdade, o que ele está a dizer é verdade. É verdade. Sim, não. Mas eu queria dizer é que esta semana, eu não sei em que jornal é que foi, porque só me caiu o recorde, agrediram o Poa, do Guimarães, com uma brincadeira de mau gosto. E eu não vi ninguém do governo era isso que estava a falar o Ricardo Silva ao bocado. vir surgir contra esse jornalista. Portanto, falsos moralismos e virgens ofendidas, está Portugal cheio. João Paulo, força. Bem, em relação a isto, de estádios castigados, eu também já tive privado muitas vezes. Pseudo-adeptos, não é? Que eu tenho que dizer. Muitas vezes também privado em violações por causa de coisas que certos adeptos faziam. E eu, quanto à violência, nem gosto de falar, porque quem não sabe estar no futebol, o futebol não é violência, o futebol é um desporto. Eu sou de Leixões, sou Ricardo do Boa Vista, e ele defende a dama dele, defende a minha, mas temos que nos respeitar um ao outro. No calor do jogo, filha da mãe acima, filha da mãe abaixo, está resolvido. Depois acabou, está feito. Ganha um, ganha o outro, empataram. Agora, acho que isto tem que ser geral. Mas em Portugal é o que nós temos vindo aqui semana após semana a falar. Nunca há coragem quando toca algum daqueles três. Nunca ninguém tem coragem. O único caso que eu me recordo foi naquela final da Taça de Portugal, que morreu um adepto do Sporting, que alguém foi preso porque foi apanhado. Porque senão não era preso. Ou temos dúvidas disso? No adepto da Fiorentina, quando foi que ele estava com o Sporting, também morreu. Há imagens. Quem é que é castigado? Ninguém. Os grandes não são castigados, nunca têm jogos à porta fechada. As multas deles são irrisórias. São irrisórias as multas deles. Os treinadores brincam com o que dizem. Os presidentes, os dirigentes. É uma falta de respeito para com os outros clubes do nível nacionais de futebol. Eles brincam com toda a gente. Fazem e desfazem da lei. E até na violência eles conseguem sair imunes. É isso que a mim me revolta no futebol.
Muito bem, antes de terminarmos 2 temas ainda, vamos apelar aqui ao vosso poder de síntese. Um deles que eu fiz questão de trazer, até porque, sou sincero, vi nas redes sociais, não vi se calhar a ter o ênfase que podia ter, estive a ler, tentei perceber um bocadinho mais, ainda não consegui saber quem é que está por trás da iniciativa. No entanto, achei interessante nós puxarmos aqui, chama-se Movimento Regresso do Futebol de Baixo para Cima, ou seja, dos escalões mais baixos do futebol distrital até à Primeira Liga. Isto, ou seja, na próxima época, quando o futebol puder regressar e tendo em conta que o futebol que mais penalizado vai ser a nível de tempo sem jogar, é precisamente começa daí, do Distrital, Campeonato de Portugal, por aí fora, Segunda Liga, e surgiu este movimento que me pareceu inteiramente só de adeptos, e que está até a ter repercussões noutros países, de segundo eu percebi. Em tese, Ricardo Monteiro da Silva, parece-te boa ideia? A mim pareceu-me muito boa ideia, como defesa no aspecto de, já que vão ficar tantos meses de fora, quando existirem condições, que regressem então dos mais baixos escalões até aos mais altos. Ramo, eu concordo perfeitamente nisso, até porque quando o futebol regressar, e não é este resto do campeonato que vai ser jogado, porque para mim, volto a dizer, não é futebol. Quando o futebol regressar na próxima época, vai estar toda a gente cheia de saudades de bola. Claro. Vai toda a gente estar com fome de bola, toda a gente vai ter saudades de beber aquela cervejita e comer a Santos antes do jogo. Portanto, acho muito bem que comece pelos escalões mais baixos, porque são eles que sofreram mais com isto. São eles que estão a ser mais penalizados. São eles que estão a ter mais déficits. Portanto, acho muito bem, acho uma excelente ideia começar pela distrital, aos bocadinhos, porque as pessoas vão querer futebol e vão ajudar, vão apoiar esses clubes das suas aldeias, das suas terras, que bem precisam. Portanto, acho um movimento, também não sei de onde é que terá saído, mas acho um movimento perfeitamente normal e que tem todo o sentido de existir. O Rui Oliveira está aqui a dizer que já ouviu dizer que para o ano nem há futebol distrital. Esperamos todos que não seja verdade, porque a alegria do povo está muito no futebol distrital, está muito no Campeonato de Portugal, obviamente, porque ainda há uma série de valores relacionados com estes campeonatos que acho que são importantes. Eu, por exemplo, em miúdo, ia ver muito mais jogos como o do futebol distrital do que das ligas profissionais. Portanto, João Paulo, a tua ideia sobre isto, achas que, pelo menos, se não for este movimento que vinga, porque dificilmente vinga, que é um movimento de adeptos, portanto já sabemos que não vinga, mas que seja, que se olhe para isto com cuidado, não é? Porque há campeonatos que se calhar se arriscam a estar 5, 6, 7, 8 meses parados. É evidente que eu concordo com o que este movimento também quer. Agora, não é ser sempre do contra, mas vamos tirar o cavalo da chuva, que isso não vai acontecer. Sim, isso eu acredito. O primeiro a começar vai ser a Primeira Liga, depois a Segunda Liga e por aí abaixo. E se não se realizar algum, é para baixo, não é? Eu acho que, infelizmente, os movimentos são muito bons, mas a força que ele vai ter custa muito crer que vá para a frente. Contra a minha vontade, que deveria ser assim, porque as equipas distritais... Já agora, sobre a formação, João Paulo, que é uma coisa que te diz muito. Acho que também devia de ser incluído neste caso, ou seja, havendo condições que regresse assim que possível, não é? O Remo, eu da formação já sou mais... É mais complicado, não é? Porque mete crianças. Mete crianças. Eu acho que a formação... Eu sei que vão já mandar-se para cima de mim, mas isso... Isso é a tua opinião, igual. Não interessa. A formação deve começar com destino a vacina. Até lá, pá. Não vamos andar com história. Quando houver vacina, quando houver vacina. Quando houver vacinas, ok. São crianças que não conseguem ter os cuidados. Opá, como é que tu vais pedir a uma criança que marca um golo para não abraçar o colega? Não, e outras que são crianças. Não é pelo resto da logística. Até porque os pais podem não deixar, os clubes quererem, ou entre aspas, os pais não deixarem. É aquilo que eu tenho ainda a dizer, o futebol de formação vai começar quando a escola também começar de uma forma normal. Até lá acho que não começa. E bem. Para irem para cima de ti, que venham para cima de mim também, porque eu concordo não, mas as minhas costas são largas, não posso bem com eles. Não, isso eu posso dizer aqui, o João Paulo é grandinho, tanto cuidado. Agora, em relação ao futebol distrital, somos verdadeiros apaixonados pelo futebol. É quem trabalha, quem sai do seu trabalho ainda vai perder 2 horas da vida dele para um treino, para chegar ao final da semana jogar. Pagar para jogar muita gente. E não ganham dinheiro, toda pela diversão, pela camaradagem e pelo futebol. Ao contrário daqueles que andam preocupados com medo das questões que perderam com isto tudo do Covid. Acho que é uma boa altura para se refletir. Para quem está no futebol profissional também olhar para baixo e começar a pensar que quem está nas distritais e nos campeonatos de Portugal, que também tem que ter voz, não é? Também pertencem ao futebol. O futebol é de todos. O futebol não é só de meia dúzia deles, é de todos.
porque o Distrital, opá, são coletividades, é como o Ricardo disse. É as pessoas da aldeia que ao domingo, depois do almoço, vão ver a equipa da sua aldeia. A sua freguesia, às vezes, É a também, não beleza é? é a beleza do futebol, é essa. Eu acho que sim. E fiz sempre questão de levar os meus filhos sempre também ao futebol da raiz, do Distrital, de vários clubes, para se perceber essa dimensão. Ricardo Monteiro da Silva, estamos já muito além do tempo que eu queria hoje, porque às 21 horas tenho precisamente o especial sobre Boa Vista, ainda queria ver se jantava no meio, se não der não há problema, porque é dia então de celebrar esse título nacional, 19 anos depois, recordações e o que te apraz dizer sobre isso, obviamente reiterando em nome de nós todos, parabéns a ti e a todos os boavisteiros. Obrigado, Ramo. O que é que me apraz dizer? Eu, sinceramente, sou daqueles boavisteiros que não tenho palavras para descrever o sentimento que tive na altura, que ainda hoje tenho. Que ainda hoje, passados 19 anos, eu acho que todos os anos, dia 18, eu lembro-me que faz mais um ano que conseguimos ir contra tudo o que era normal. Conseguimos criar alguma história. Mas também acredito que o conseguimos porque as pessoas provavelmente estavam um bocado distraídas. Porque temos situações de outros clubes que já o poderiam ter sido e só era bom para o futebol português. Eu digo isto, só era bom para o futebol português que não houvesse só os 13 estarolas. Era bom que houvesse mais clubes a lutar para ser campeões, que houvesse mais clubes a poder sê-lo. Mas acho que as pessoas andaram distraídas um bocado. Acho que os 3 grandes na altura andavam um bocado entretidos uns com os outros e nós lá fomos passando pelos pingos da chuva. As próprias ligas e federações e essa gente toda estava preocupado com aqueles problemas entre os 3 e eles quando deram por ela, nós tínhamos uma equipe muito forte. Ao contrário do que se diz, e eu ainda tive a oportunidade de ver isso lá na Sport TV 3 jogos que fizemos, não éramos tão sarrafeiros como se dizia. Não, era uma equipa muito agressiva, era uma equipe que jogava bom futebol e eu tive a oportunidade de falar com um ex-jogador dessa época que me disse que a grande vantagem do Boa Vista, e para as pessoas pensarem era essa, é que tinha 2 11 completos. Se mudasse um 11 para outra semana para outro 11, a equipe dava o mesmo rendimento, jogava com a mesma agressividade no bom sentido, lutava, portanto é um sentimento que arrepia-me pensar nisto, porque efetivamente foi um marco muito, muito marcado na minha vida. Então não te esqueças de comer rapidinho, às 9 horas estás ligado, só favor. João Paulo, isto mesmo para fechar, além do título de Boa Vista, estava aqui um comentário de um vitoriano que dizia: difícil é imaginar que deixem que haja espaço para mais um Belenense ou mais um Boa Vista. Não sei se é essa a tua opinião. A minha opinião acho que é generalizada de todos os adeptos que não são dos ditos 3 grandes. É evidente que o ano do Boa Vista, e parabéns ao Boa Vista por esse título alcançado, foi um ano em que os grandes estavam a dormir, estavam mais preocupados, como o Ricardo disse há pouco, com umas jarritas aqui, umas jarritas acolá, e o Boa Vistão, como dizem, Exatamente. foi de grau a grau, andando, e quando era feita a pancada, o Boa Vista estava na frente do campeonato e depois não era fácil. Nunca mais largou. Depois não era fácil. O Porto ganha 10 jogos seguidos e o Boa Vista não vacila, atenção. E tinha um grande treinador, um grande plantel. Sem dúvida. E vai outra coisa importante também, e tinha uma massa adepta enorme atrás do Boa Vista. É verdade. O Estado de Bessa estava sempre cheio a ver aquele Boa Vista. É importante também referir muito isso, e nunca nos podemos esquecer dos adeptos, que se o Boa Vista ganhou os jogos, também foi por causa dos adeptos que tinha. Sem dúvida, estou totalmente de acordo contigo. Houve ali um momento em que esses adeptos catapultaram autenticamente o Boa Vista para aquilo que... Temos vindo a falar da força que os adeptos dão ao jogo, aos clubes, às equipes, quer dizer, pronto. E é bom para terminarmos. Sem futebol, sem adeptos não há futebol. Já ia fazer outra vez com a Ciara e a foice e a faca e o caraças. Mas é a tia do Pelé. A tia do Pelé. Não, até podemos fechar. Esta foi a frase de hoje e nós vamos construir um compêndio. Portanto, não confundir telepatia com a tia do Pelé, o nosso Ricardo Silva, que para a semana, como é às 21 horas, já vai poder estar em tempo permanente. Até esta hora é sempre complicado para ele, porque está lá a cortar os cabelos, que também teve o seu negócio fechado e agora conseguiu também regressar ao trabalho. Ricardo Monteiro da Silva, até já, ai de ti. E o João Paulo, um grande abraço. Estamos cá para a semana às 21 horas. Fique bem.